Maquiavel já alertava que a busca por validação destrói o poder individual. E neste vídeo, você vai entender por que quem precisa de aprovação jamais alcança força mental, controle emocional e verdadeira influência. Existe um inimigo silencioso que age sem fazer barulho, sem levantar suspeitas e sem provocar resistência direta. Ele não te obriga, não te ameaça e não te humilha de forma explícita. Pelo contrário, ele se disfarça de algo socialmente aceito, até elogiado. Esse inimigo é a necessidade de validação. Desde cedo, somos treinados a buscar aprovação, a medir nosso valor pelo olhar do outro, a ajustar nossas atitudes para não desagradar. O problema é que, quando você precisa ser validado, você deixa de ser livre. E onde não existe liberdade, o poder jamais se estabelece. Maquiavel compreendia algo que o mundo moderno tenta esconder. Poder não nasce do desejo de agradar, nasce da capacidade de sustentar decisões, mesmo quando elas provocam rejeição. Quem busca validação age sempre com receio, calculando reações, evitando conflitos, adaptando sua verdade ao ambiente. Esse comportamento pode parecer prudente, mas na prática ele cria um indivíduo previsível, manipulável e facilmente controlável. Afinal, basta ameaçar sua aceitação para que ele mude de postura. A validação funciona como uma coleira invisível. Não é necessária força física para controlar alguém que tem medo de ser rejeitado. Basta retirar a aprovação, atenção ou reconhecimento. Esse mecanismo é tão eficiente que a maioria das pessoas sequer percebe que está presa. Elas acreditam que estão sendo educadas, empáticas ou maduras, quando na verdade estão apenas evitando o desconforto de não serem aceitas. Maquiavel via isso como fraqueza estratégica, porque quem teme desagradar jamais assume uma posição real de comando. Quando você precisa da aprovação dos outros, suas escolhas deixam de ser suas. Você não fala o que pensa, fala o que é seguro. Não faz o que deseja, faz o que é esperado. Com o tempo, essa adaptação constante corrói sua identidade. Você se torna alguém funcional, mas não autêntico. Útil, mas não respeitado. E poder nunca nasce da utilidade, nasce da autonomia. Existe uma mentira moderna que precisa ser desmontada. A ideia de que ser aceito por todos é sinal de virtude. Maquiavel sabia que agradar a todos é impossível e tentar fazê-lo é um erro fatal. Quem tenta ser querido por todos termina sendo descartável. O respeito não surge da aprovação constante, mas da coerência entre pensamento, palavra e ação. Pessoas poderosas não imploram por aceitação. Elas estabelecem limites, e limites naturalmente geram resistência. O medo de desagradar é, na essência, o medo de perder pertencimento. É o medo de ser excluído, criticado ou abandonado. Esse medo mantém pessoas presas em relações medíocres, em trabalhos que odeiam, em opiniões que não acreditam. Maquiavel entenderia isso como um tipo de servidão voluntária, onde o indivíduo entrega seu poder em troca de uma falsa sensação de segurança emocional. Quem busca validação vive em estado de vigilância constante. Observa reações, interpreta silêncios, teme julgamentos. Essa tensão drena energia, enfraquece decisões e cria dependência emocional. Já quem abandona a necessidade de validação aceita um preço alto, o desconforto inicial da rejeição. Mas em troca, conquista algo raro: independência psicológica. E independência é a base de qualquer forma real de poder. Maquiavel não defendia a crueldade gratuita, mas compreendia que força e aceitação raramente caminham juntas. Um líder que tenta ser amado o tempo todo se torna refém do humor alheio. O mesmo ocorre na vida comum. Quando você depende da validação, você vive negociando sua postura, seus valores e até sua dignidade. Aos poucos, você perde autoridade sobre si mesmo. O respeito surge quando as pessoas percebem que você não pode ser facilmente movido. Quando entendem que elogios não te compram e críticas não te quebram. Essa estabilidade incomoda, mas também impõe limites. E limites são essenciais para qualquer tipo de poder. Quem vive buscando aprovação não estabelece limites, apenas expectativas. E expectativas podem ser manipuladas. Existe um momento decisivo na vida de qualquer pessoa, quando ela escolhe ser aceita ou ser verdadeira.
As duas coisas raramente coexistem em ambientes superficiais. Maquiavel enxergava que a verdade sustentada com firmeza cria aliados reais e inimigos claros. Já a validação cria apenas relações frágeis, baseadas em conveniência e medo de ruptura. Quando você abandona a necessidade de validação, algo muda profundamente. Você começa a falar com mais clareza, agir com mais precisão e aceitar perdas sem desespero. Você entende que ser rejeitado por alguns é o preço natural de ser respeitado por si mesmo. E quem se respeita não implora por espaço, ocupa. O poder, no sentido maquiavélico, não é domínio sobre os outros, mas domínio sobre si. É a capacidade de agir mesmo sob pressão, de sustentar decisões impopulares e de não se dobrar diante do julgamento alheio. Quem precisa de validação nunca alcança esse estágio, porque está sempre olhando para fora, quando deveria estar enraizado por dentro. No fim, a validação é confortável, mas o conforto cobra um preço alto. Ela te oferece aceitação momentânea em troca da sua autonomia. Maquiavel escolheria sempre o caminho mais difícil, porque sabia que o poder verdadeiro não nasce do aplauso, mas da firmeza. E enquanto você precisar que os outros confirmem seu valor, você continuará entregando seu poder nas mãos deles. Se você quer força, aceite a rejeição. Se quer respeito, abandone a aprovação fácil. Porque quem precisa de validação nunca terá poder, apenas permissão. Quando você observa figuras realmente influentes ao longo da história, percebe um padrão incômodo. Elas nunca foram unanimidade. Sempre existiram críticas, oposição e até ódio direcionado a elas. Isso não é coincidência. A unanimidade é um sinal claro de ausência de posição. Quem não se posiciona não incomoda, e quem não incomoda não exerce poder algum. Maquiavel compreendia que o conflito não é um erro estratégico, mas uma consequência natural de decisões firmes. A busca por validação transforma pessoas em versões diluídas de si mesmas. Elas se ajustam tanto ao ambiente que perdem forma própria. Tornam-se previsíveis, fáceis de antecipar e, portanto, fáceis de manipular. Quando alguém sabe exatamente do que você precisa, aprovação, elogio, aceitação, essa pessoa passa a ter vantagem sobre você. O poder muda de mãos sem que você perceba. Existe também um efeito psicológico profundo na dependência de validação. Ela cria uma identidade frágil. Quando o reconhecimento vem, você se sente forte. Quando ele desaparece, você desmorona. Isso é instabilidade emocional. Maquiavel sabia que instabilidade é fraqueza. Um indivíduo instável jamais sustenta liderança, porque reage mais às emoções do que à razão. Ao abandonar a necessidade de validação, você começa a desenvolver algo raro, que é a sua presença. Pessoas com presença não precisam provar nada. Elas não explicam excessivamente, não se justificam o tempo todo, não pedem desculpas por existir. Elas falam quando é necessário e se calam quando convém. Essa economia de palavras e gestos gera impacto, porque transmite segurança e autocontrole. O silêncio, aliás, é uma das armas mais subestimadas do poder. Quem busca validação fala demais, explica demais, tenta convencer. Quem não depende dela, observa, analisa e escolhe o momento certo de agir. Maquiavel entendia que o domínio do tempo é tão importante quanto o domínio da força. E só quem não está ansioso por aceitação consegue esperar. Outro ponto que poucos percebem é que a validação cria uma falsa sensação de pertencimento. Você se sente incluído, mas apenas enquanto cumpre expectativas. No instante em que rompe o padrão, a aprovação desaparece. Isso revela uma verdade dura. Você nunca foi aceito por quem você é, mas pelo papel que desempenhava. Quando você entende isso, a necessidade de validação começa a perder sentido. O poder real exige coragem emocional. Coragem para decepcionar, para perder aplausos, para caminhar sozinho por um tempo. Maquiavel jamais romantizaria esse processo. Ele sabia que é desconfortável, solitário e muitas vezes ingrato, mas também sabia que é o único caminho para sair da condição de peça e assumir a posição de jogador. Quando você se liberta da validação, sua energia muda. Você passa a agir com mais intenção, menos ansiedade e mais clareza. As pessoas percebem isso mesmo que não saibam explicar. Algumas se afastam, outras se aproximam com respeito. Esse filtro natural é saudável. Ele elimina relações baseadas em controle emocional e preserva apenas aquelas fundadas em escolha consciente. No fim, a validação não é apenas um desejo inocente de ser aceito. Ela é uma estrutura de poder disfarçada.
Quem controla a aprovação, controla o comportamento. Maquiavel enxergava o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. E no mundo real, quem busca aceitação perde autoridade, enquanto quem sustenta sua posição, mesmo sob pressão, constrói influência. Se você chegou até aqui, entenda. Abandonar a necessidade de validação não te torna frio, arrogante ou insensível. Te torna livre. Livre para pensar, escolher e agir sem pedir licença emocional ao mundo. E liberdade é a matéria-prima do poder. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar quem ainda vive preso à necessidade de aprovação. Inscreva-se no canal para continuar desenvolvendo força mental, lucidez e autonomia em um mundo que prefere pessoas dóceis. E escreva nos comentários: eu não preciso de validação. Esse gesto simples é o primeiro passo para recuperar o seu poder.